Bom dia. Oi, PH. PH, Oi, me ouviu? você pode esperar um pouquinho, cara? Aguenta um pouquinho, tá? Eu vou te chamar vocês lá já já no outro grupo, tá bom? Falou, meu amigo? Beleza, desculpa. Nada, cara. Que isso? Valeu. Galera, então o que é uma função do segundo grau? Gente, se a função do primeiro grau ela era aquela função que tinha y igual a ax mais b e nossa variável estava elevada ao grau 1, por isso ela era chamada de função do primeiro grau ou função afim. Acho que você, por lógica, já vai sacar o que significa então a função do segundo grau, né? Enquanto a função do primeiro grau tinha a ver com uma equação do primeiro grau, a função do segundo grau vai ter a ver com uma equação do segundo grau, ou seja, uma letrinha y que está na dependência de um x que agora está elevado ao quadrado. Então agora vai ter uma estrutura assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ela completa é parecida com a equação do segundo grau completa. Vocês já lembram disso, né, galera? É só fazer a associação, tá? Pode estar completa, pode estar incompleta, tá? Claro que para ser do segundo grau sempre vai ter que ter essa parte aqui, né? Por isso que caracteriza essa função ser uma função do segundo grau. Tá bom? Então você pode até ter o b igual a zero, c igual a zero, só o a que não pode ser igual a zero, tá? Esse a tem que ser diferente de zero, senão não é uma equação do segundo grau, ela vira uma equação do primeiro grau, se você zerar essa primeira parte aqui, tá? E aí, galera, a função do segundo grau, enquanto a função do primeiro grau mostra como desenho uma reta, a função do segundo grau vai mostrar como desenho uma parábola. Uma parábola. Deixa eu só mostrar aqui, relembrar rapidamente a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, quando ela era só desse tipo aqui, né? F de x ou y igual a x mais b. Já fizemos a discussão dela, né? Se você tiver um gráfico onde no eixo vertical você coloque só os resultados de y e no eixo horizontal só os resultados de x, essa função ela vai sair como o desenho dela será o de uma reta, que pode ser crescente, pode ser decrescente, já discutimos isso tudo, né? Se a função for do segundo grau agora, se ela for do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, aí o desenho dela não é mais uma reta, galera. Aí o desenho dela será uma parábola. Qual o desenho de uma parábola? Todas as vezes que você joga uma bola, o desenho que se forma é uma parábola. Todas as vezes que algum corpo cai na superfície da Terra, o desenho que forma é uma parábola. Todas as vezes que você joga alguma coisa para o alto, assim, uma bola no vôlei, aquele desenho da trajetória daquela bola é uma parábola. Então, parábola é o nome dessa curva aí que se forma, ah lá, quando a equação é do segundo grau. Tá legal, galera? Tá legal? Coisas importantes para falar sobre o gráfico, já adiantando um pouquinho a ideia, tá? Vou pedir para vocês lerem também, mas já adiantando aqui a ideia. Lembra que a função do primeiro grau tinha uma letrinha aqui, que, ó, olhando aqui para cima, né, do primeiro grau, né? Essa letrinha B aqui que eu falei para vocês que era uma dica, era onde cortava o eixo Y, estava justamente na letrinha lá sozinho, o termo independente. No C também, tá? Essa ideia aqui na equação do segundo grau aqui vai vai estar no papel da letrinha C, o número que está sozinho. O número que está sozinho vai indicar onde essa curva toca no eixo Y. Aqui o eixo Y em pé, aqui ó, o C vai estar aqui, ó, galera.
tá? E o ponto em que toca o eixo x? Não tinha também na função do primeiro grau um ponto que tocava o eixo x, que nós chamávamos de zero da função? Esse ponto aqui, né? Ou seja, o valor de x que faz a função ser zero. É o chamado zero da função, que a gente encontrava igualando a função a zero. Era só igualar a zero que você encontrava o zero da função. Agora, como o desenho é essa parábola, essa curva, agora tem dois zeros da função. Olha eles aqui, ó. Ó, as bolinhas aqui, bem em cima do eixo x. Olha lá. Esses caras é que são os zeros da função, que você obtém como? Igualando essa função a zero. Tal qual você fazia na do primeiro grau. É só você igualar ela a zero que você acha. Acontece que quando você igualar essa função a zero, vai virar uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a equação do segundo grau pode ter até duas respostas. Por isso que a gente pode ter até dois zeros da função. Tem casos em que só tem uma resposta. Tem casos em que a parábola só vai tocar o eixo x uma vez. Isso eu gostaria que vocês dessem uma lida também, tá? Para não ficar só eu falando e vocês. Tá, galera? Então, dúvidas até aí? Quem tem? Raina, pode levantar a mão. Quer falar alguma coisa? Não? Que a sua janelinha tá acesa? Não sei se você tentou falar alguma coisa e se travou. Galera, alguma dúvida? Só levantar a mão quem tem alguma dúvida. Não? Acompanharam legal a ideia? Então eu quero que a gente pegue essas mesmas ideias e utilize nessa folhinha aqui, tá? Olha só. Vou pedir para vocês continuarem a leitura, né? Continuarem a leitura que mostra aqui o gráfico, né? E que façam o número um. Primeiro, o número um. Já já a gente discute sobre ele, tá? Fazendo aí agora o número um. Tá bom, pessoal? Eu vou ter que fazer uma pequena divisão aqui com o oitavo ano, porque aconteceu aquele lance de dar um horáriozinho casado de novo, tá? Rapidinho. Vou ter que criar aqui aquela sala. Enquanto isso, todo mundo fazendo aí, tá? Vocês podem riscar no quadro e podem se ajudar. Terminou um, pode ir pro 2. Terminou o 2, pode ir pro 3 e assim por diante, tá bom? Já volto. Professor, você consegue me ouvir? Fala aí, PH, tô te ouvindo sim. Só aguarda um instantinho, tá? Que eu vou criar a sala de vocês, tá bom? Continua aí conectado, tá? Ok.